Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5 mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, com toda a igreja estamos vivenciando hoje já o 17º domingo do tempo comum. E o tema principal da liturgia da palavra hoje é o tema da partilha, o tema do pão, o tema da generosidade. Tanto a primeira leitura quanto o evangelho que acabamos de escutar nos falam desta partilha que deve haver na vida de todo cristão. E o que a palavra hoje nos pede, meus irmãos, não é nada daquilo que Deus já tem realizado conosco. Deus, sem dúvida alguma, nós podemos constatar na nossa vida, a nossa caminhada de fé neste mundo, tem sido muito pródigo para conosco. Deus é muito providente, Deus é muito generoso. E a expressão máxima e perfeita da generosidade do Pai para com todos nós foi quando Ele nos enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Veio não para nos julgar, tampouco condenar, mas veio para nos salvar. Então, meus irmãos e irmãs, em Jesus Cristo nós encontramos a expressão máxima da bondade, da misericórdia, da ternura e da generosidade de Deus para conosco. Jesus Cristo que nós experimentamos nos sacramentos, sobretudo no sacramento da Eucaristia. Com Ele nós aprendemos a partilhar. Com Ele nós aprendemos a colocar em prática a vontade do Pai.
que não é uma vida marcada pelo individualismo, pelo isolamento, pelo egoísmo, de forma alguma, mas uma vida marcada pela partilha, pela generosidade. Quem tem Deus na vida, meus irmãos, pode se considerar uma pessoa muito feliz, muito rica. É essa riqueza que nós podemos e devemos buscar cada dia, a riqueza da graça de Deus. Bens materiais, nós sabemos, passam facilmente, acabam facilmente, podem nos roubar e roubam mesmo, né? Tem gente que não perdoa nem a igreja, nós sabemos disso. Mas quando nós somos cheios da graça de Deus, experimentamos a misericórdia, o perdão dos nossos pecados, fazemos a experiência do encontro com Cristo na Sagrada Comunhão, nós somos pessoas ricas, espiritualmente falando. E aí sim podemos e devemos partilhar os bens materiais e também os bens espirituais, os nossos dons com o próximo. Não combina, meus irmãos e irmãs, com o Filho de Deus, ter um coração fechado, ter um coração ridículo, um coração individualista, não. Mas muito combina com um cristão a partilha. Partilhar com o próximo aquilo que Deus tem nos concedido. Veja a preocupação do companheiro do profeta Eliseu hoje, na primeira leitura. Providenciou 20 pães e cevada para o profeta. E como generosidade chama generosidade, o que o profeta fez? Não comeu os 20 pães. Vai dar para o povo. Mas, disse o servo de Eliseu, mas como, Senhor? São 100 pessoas que tem aqui. Fica tranquilo que vai dar certo. E deu, sobrou. Então veja, meus irmãos, Eliseu que recebeu esta generosidade, os pães, não guardou para si mesmo, partilhou. Veja no evangelho de hoje o milagre da multiplicação dos pães. É um fato, aconteceu. Não é um conto de carochinha não, um conto de fadas não. Realmente nosso Senhor realizou o milagre da multiplicação dos pães. E fez isso não para impressionar as pessoas, fez isso porque houve partilha. Aquele jovenzinho, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Então, diante daquela pequena, modesta, mas generosa partilha, nosso Senhor fez o milagre da multiplicação dos pães. Então, meus irmãos, quando nós somos generosos, Deus abençoa a nossa generosidade, multiplica os nossos dons. O pouco com Deus é muito, não é assim que a gente costuma dizer, e é uma grande verdade, meus irmãos. Então, o grande ensinamento que hoje a liturgia vem nos trazer é exatamente esse: sermos mais generosos, porque Deus tem sido generoso conosco. No nosso dia, nos nossos gestos para com as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus faz multiplicar. Quando nós doamos, partilhamos de repente um alimento, os nossos bens materiais, não vai nos faltar. Deus se encarrega de providenciar mais, e providencia mesmo. Agora o contrário também é verdade. Quando nós somos fechados, ridículos de coração, a gente não prospera, já percebeu isso? Uma mesquinharia terrível. E a gente não progride na vida, e não sabe por quê. Coração fechado, coração duro, não quer saber de partilhar. Como diz aquela parábola do Evangelho, do homem rico, pobre homem. Deus de repente naquela noite vai pedir contra a vida dele, e todos aqueles celeiros que ele juntou ao longo da vida, vão ficar para outros. Ele que não queria saber de partilhar. Então, meus irmãos, o problema não é nós termos bens materiais, desde que conquistados com o suor do nosso trabalho, com dignidade, com honestidade. Não tem nenhum mal nisso, não tem pecado nisso. O problema está quando nós somos fechados de coração. Ficamos aí calculando quanto nós doamos. Então peçamos essa graça ao Senhor hoje, que nos cure da riqueza de coração, do fechamento. E vamos perceber grandes milagres acontecerem na nossa vida. Porque Deus multiplica tudo aquilo que a gente coloca em comum. Deus faz crescer, Deus faz multiplicar tudo aquilo que nós partilhamos com o próximo. O milagre acontece quando nós também fazemos a nossa parte. Deus nunca age sozinho. Deus conta com o ser humano. Bonito nós percebermos isso da parte de Deus. Ele poderia sempre agir sozinho. É o Todo-Poderoso.
Criador de todas as coisas, mas não. Deus quer contar com a nossa generosidade, com a nossa abertura de coração. Então o milagre, seja ele qual for, acontece quando nós aprendemos a fazer a nossa parte. Quando combatemos esta riqueza, este egoísmo no nosso coração. Interessante essa preocupação que Jesus tinha com o povo. Semana passada ele viu o povo cansado. É um Deus, meus irmãos, que tem um olhar aberto, um olhar atento, um olhar sensível para as pessoas. Como nós precisamos, meus irmãos, imitar este olhar de Jesus no nosso dia a dia. Já perceberam, nós perdemos hoje em dia a capacidade de olhar para o outro. Olhar para o celular sempre. Gente, pode ser qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. De repente estamos com as pessoas à mesa, mas o celular é mais interessante. E somos capazes de ficar ali minutos até horas diante de um celular, porque hoje no celular a gente tem todas as redes sociais, as facilidades nos meios de comunicação, não é mesmo? E não somos capazes de olhar alguém que está ao nosso lado. Então aprendamos com Jesus a olhar o próximo, que de repente está muito próximo, coladinho de nós. Um olhar mais real, mais sensível para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Tem pessoas, meus irmãos, que gritam no silêncio. É paradoxal isso, mas é uma grande realidade. Tem pessoas que na sua alma estão gritando ajuda, socorro, mas nós não temos olhares para elas. Nós não temos tempo para elas. Então Jesus, nesses dias, nesses domingos, tem nos ensinado a lançar um olhar cristão, um olhar sensível para as pessoas que estão ao nosso lado. Saibamos colocar o celular no seu devido lugar. Já perceberam, meus irmãos, que o celular tem regido a nossa vida, tem regrado o nosso tempo, tem consumido a nossa vida. É verdade, foi um grande avanço da tecnologia, mas tem matado as nossas relações humanas. E nós não estamos percebendo isso. E tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular, né? Esquece de fazer o sinal da cruz. Ergue a mão, não para fazer o sinal da cruz, pegar o celular ali na cabeceira da cama, né? No criado mudo. Nós estamos tão doentes nesse aspecto, que é mais interessante o celular do que uma prece. Qual a última coisa que nós fazemos ao deitar? Antes de fecharmos os olhos para o nosso repouso merecido, será que é rezar ou mexer no celular? Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério, porque tem comprometido a nossa vida. Quantas relações já sacrificadas por causa do bendito celular. E vejam a delicadeza, o interesse de Jesus para com as pessoas. Uma grande multidão acompanhava o Senhor já há muitas horas. E o Senhor preocupado em alimentar fisicamente o povo, porque espiritualmente já estava alimentando com a palavra dele. Então a preocupação de Jesus é uma preocupação total. Deus nos quer bem, integralmente bem, meus irmãos. Alimentar o nosso corpo e alimentar o nosso espírito. E ele se volta então para o apóstolo Filipe. Como vamos fazer para alimentar essa gente toda? Mas ele já sabia, conforme nos falava o evangelista, o que fazer. Mas estava esperando a iniciativa dos apóstolos para realizar o milagre. E como de fato realizou. E veja a preocupação de Jesus. Não deixe de desperdiçar nada. Nada deve ser desperdiçado. E juntaram ali 12 cestos. São Tomás de Aquino lembra, meus irmãos, que esse número 12 é muito significativo. 12 é o resultado de 3 vezes 4. 3 é a Santíssima Trindade. 4 lembra os 4 cantos do mundo. Ou seja, é a missão dos apóstolos. Jesus realiza aquele milagre para antecipar a Eucaristia, o festim da eternidade também, e a missão dos apóstolos, de alimentar o povo. E o grande alimento do povo é o anúncio de Deus, Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os apóstolos receberam esta missão de anunciar Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo às pessoas, de batizarem as pessoas e assim aumentar o número de discípulos na grande família dos filhos e filhas de Deus. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão também. Saciados da nossa fome física,
principalmente saciados da nossa fome de vida, nossa fome de Deus, fome de sermos compreendidos, amados. Tudo isso Deus sacia em nós. Tudo de que nossa vida necessita, nós encontramos em Deus, não nas coisas do mundo. E uma vez saciados pelo Senhor, nós recebemos esta missão, esta ordem de Jesus, de não desperdiçarmos nenhum momento da vida e saciarmos a fome que há no coração e na vida de tantas pessoas que estão à nossa volta. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós somos saciados nas grandes fomes que trazemos à nossa alma. Papa Bento XVI, um documento que ele fala sobre a Eucaristia, sacramento da caridade, diz mais ou menos assim, que no alimento eucarístico, não é um alimento eucarístico que se transforma em nós. Somos nós que somos mudados, transformados no alimento eucarístico. Ou seja, nós nos tornamos Eucaristia cada vez que nós comungamos. Então, meus irmãos, comungando o Senhor no seu corpo e sangue, saibamos ser Eucaristia na vida do outro, ou seja, ter uma vida doada, entregue, partilhada, e não mais no egoísmo, na riqueza do coração. Hajamos com as pessoas conforme Deus tem agido conosco. Amém?